Santa noite para você, irmão católico, missionário na área, missionário João Batista. Vamos fazer uma pequena formação sobre uma questão bem para nós católicos, bem simples de resolver, né? Mas para os irmãos protestantes é uma dor de cabeça, né? Batiza ou não batiza, batiza ou não batiza. O interessante é que essa minha pequena formação, essa minha pequena catequese de refutação também, ela vai mostrar que há muito sofrimento nas famílias, né? Por exemplo, uma parte da família católica, outra parte protestante. O que fazer? Como fazer quando vem um bebê, quando vem uma criança? Batiza, não batiza? Os irmãos protestantes só batizam com uma certa idade, 15, 12, não sei quantos anos, jovem, né? Nós católicos batizamos nossos filhos no outro dia, se quiser com 30, 40, 50, tem uns que 50 dias, tem uns que batizam até 3, 4, 5 anos. O ideal seria batizar bem jovem, né? A Bíblia ensina isso, ensina de uma maneira quase que diretamente, mas há muita distorção protestante, né? Muita distorção protestante. Vou mostrar aqui para vocês na patrística. Eu já fiz esse vídeo, mas eu estou começando a fazer essa formação e agora eu tenho que pegar, dando novos elementos, e nessa continuação de 100 vídeos de refutação protestante e formação católica para vocês, para que você que tem essa dúvida, né, e que tem sua família rachada em meio ao protestantismo, o que fazer? Se não depender das suas forças, somente rezar. Se depender das suas forças, agir para que essa menina seja batizada, porque o batismo ele é obrigatório para que se tornasse cristão e entrasse, fazer parte do corpo místico de Cristo. Colossenses 1,18. Somos colocados diante desse grande mistério do corpo de Cristo através do batismo, sacramento da iniciação cristã. Para nós católicos 3 os sacramentos que tem essa iniciação cristã, né? Crisma, batismo, crisma e eucaristia. São os 3. Olha, preste atenção para você entender bem que os irmãos protestantes, eles não meditam bem as escrituras, por isso que sai com essa heresia, né? Claro que tem dentro do protestantismo os presbiterianos que batizam crianças, sim. E eu vou mostrar para vocês aqui que batizar criança é um sinal de entrar, batizar crianças é um sinal de entrar na aliança com Deus Pai Todo-Poderoso. Não é simplesmente um rito, um renuncio. É claro que o primeiro passo do batismo é limpar a culpa do pecado original. Lembremos do que falou Davi no capítulo 50, melhor dizendo, no Salmo 50, no verso 5, né? No verso 7, melhor dizendo. Eu nasci na culpa, minha mãe já me concebeu pecador. Salmo 50, se eu não estou enganado, verso 7. Mas preste atenção, você irmão católico aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Os irmãos protestantes, eles leem o capítulo 16 de Marcos, verso 15 e 16. Eles falam que ali tem que ser o batismo, né? Por quê? Porque lá está ratificando desta maneira, ó. Capítulo 16, verso 15 a 16. Jesus dá autoridade a quem? A igreja dele é que tem que batizar, ó. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um chamado para quem? Para a igreja, não é para as igrejinhas reformadas, com todo respeito, as igrejinhas reformadas, não. É a igreja católica que vai andar pelo mundo todo, né? A igreja protestante tem delas que não saem nem de uma cidade, né? Ali num cantinho, numa garazinha, não sai nem dali. Como é que essa igreja, essa ordem vai servir para as igrejas protestantes? Não é, né? É para a igreja católica que tem as suas ramificações no mundo todo, né? Jesus fala: e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho, pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Até aí tudo bem, parece que o cara bate palma, vocês estão corretíssimo. Em Mateus, no capítulo 28, já se tem algo a mais do que isso aí, né? Preste atenção que Mateus fala. O evangelista Mateus coloca semelhante ao apóstolo Marcos, mas ele coloca, ó,
Verso 18 do capítulo 28. Mas Jesus aproximou-se e lhe disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai todas as nações. É um chamado da Igreja Católica. Todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Eu estou gravando esse vídeo na solenidade da Santíssima Trindade da liturgia católica. Né? Aí Jesus continua no verso 20. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Prestem atenção que tem uma catequese depois, né? Ensinar. Depois do batismo ainda tem outra formação. O que acontece com a Igreja Católica, né? Eu vou fazer outros pequenos vídeos, eu vou passar, não muito texto hoje, mas eu vou passar uma argumentação boa. E depois eu vou fazer outros pequenos vídeos falando mais sobre o batismo, tá bom? Olha, prestem atenção que até aqui parece que os irmãos protestantes estão com uma certa coerência, né? Mas o problema, minha gente, é que ela está pregando para uma igreja missionária que está saindo em missão. Ainda a igreja ainda não tinha se reunido nem em Pentecostes, nesses dois atos aqui de Jesus, né? Melhor nesse único ato aqui que foi narrado por Lucas e por Mateus, cada um com Mateus com seus acréscimos, né? Era o batismo dos catecumenos ou os catecumenatos, pessoas que iam receber a fé e que iam transmitir para as suas famílias. Mas os irmãos protestantes não falam disso, né? Prestem atenção que no Atos dos Apóstolos já revela muita coisa, né? Se lê que estes batizavam famílias inteiras, ora, nas famílias há sempre crianças. Aí no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, verso do 14 ao 15, tem o batismo de Lídia e toda a sua casa, né? Também em Atos 16, verso do 32 ao 33, tem um batismo do carcereiro, né? E toda a sua família, toda a sua casa, né? Os irmãos protestantes, eles não compreendem ou eles acham que dentro dessa família, dessas duas famílias, quando essa igreja que recebeu essa ordem de Jesus para andar pelo mundo todo, pregar o evangelho e batizar em nome da Santíssima Trindade, exclui as criancinhas de lá, das criancinhas não. Irmão protestante, isso é uma heresia. Aí você está fazendo uma suposição do evangelho. Eu vou lhe dar aqui provas da patrística que o que Jesus falava, a igreja seguia, né? Porque eles falam isso, galera, para nós complementar a nossa pequena formação. Eles colocam que no conselho do século III, melhor dizendo, se corrompeu a igreja com Constantino. Por isso que eu fiz o primeiro vídeo sobre a tradição, porque eles querem destruir a tradição e consequentemente chegam ali em Constantino e ali eles quebram totalmente, eles se desligam, né? Pode-se dizer assim, diz que Jesus perdeu a luta e Constantino tem uma igreja e Jesus ficou sem nada. Olha só a heresia, né? Quer dizer que a palavra do nosso Senhor de Mateus 16, 19 caiu por terra. É uma heresia, minha gente, preste atenção. Eu vou mostrar para vocês que Jesus manda batizar as criancinhas de uma maneira direta. E Paulo esclarece que sim, batizar as criancinhas porque é necessário o batismo, né? Primeiro eu vou mostrar para vocês que o batismo não é opcional. Ele é necessário para a nossa salvação. São João deixa bem claro isso no capítulo 3 de São João. Se ele é necessário e sem a força do Espírito Santo, as crianças não podem nascer de novo, como pode ficar? Se uma criancinha recém-nascida ela morre, ou com 2, 3 anos, melhor dizendo, ela morre, sendo protestante, como fica, né? Se não nascer do alto de novo, ainda é um homem velho, pode ser uma criança, mas está na carne corrompida, sem o selo do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, como pode? Olha o que Jesus falou em João, no capítulo 3, para nós começar a nossa argumentação, para a gente interpretar aqueles dois textos de Mateus, capítulo 28, verso do 18 em diante, e Marcos 16, do 15 ao 16, de uma maneira que era o batismo ali sim, era para adultos, foi de fato, mas era para adultos de uma maneira de catecumenados, quer dizer o que? As pessoas adultas elas iam receber o batismo, receber a fé e transmitir para os seus filhos, né? Porque o batismo é necessário. Como ficaria uma criança, hein? Morrer. Você aí, pensa aí, você que tem parente protestante, morrer uma criança com 3, 4 anos sem o selo da Santíssima Trindade. Como fica se ela morre na carne velha? É preocupante, né? Preste atenção. Olha, capítulo 3, verso 3, Jesus explica isso a Nicodemos.
no Evangelho de São João. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Como é que vai ser esse nascer de novo? Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe? É nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer, quer dizer que é um novo nascimento, da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. E aí, como é que ficaria você aí, irmão protestante? Preste atenção, como ficaria você numa situação como essa? Vamos entender que Jesus, ele falando sobre as crianças, ele coloca no capítulo 19 de São Mateus, ele coloca algo bem interessante, né? Naquela situação que os pastores protestantes falam: não, mas Jesus quis falar assim só de uma bênção, mas Jesus estava dando um entendimento também, de certa maneira, de uma maneira indireta, do batismo. Preste atenção no verso 19, como Jesus fala, melhor dizendo, verso 13 e 14 do capítulo 19 de São Mateus. O próprio Mateus nos esclarece muita coisa, ó. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusessem as mãos sobre elas e orasse por elas. Até aí um gesto mais simples. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhe Jesus: deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhe assemelham. Até o irmão protestante fala: mas Jesus está falando do comportamento, a criança não guarda mágoa, a criança... Beleza, mas Jesus vai dando direcionamento, né? Bem interessante. João deixa bem claro, Jesus falando para Nicodemos: é necessário renascer de novo. Renascer quer dizer um novo nascimento na água e no Espírito. Portanto, a criança também tem que renascer de novo para receber o reino de Deus, né? Preste atenção, você, irmão católico, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, não perca não, rapaz, essa formação vai ser grande, vai ser boa. A partir do século III eles falam que entrar essa heresia em meio ao catolicismo, é mentira deles. Eu vou provar na patrística, dando o nome de escritores da patrística, que não, a igreja sempre caminhou desta maneira, batizando crianças. Preste atenção que Jesus falou no capítulo 21, verso 16, do mesmo Mateus. No capítulo 19, versos do 13 ao 14, ele manda não impedir que as criancinhas vão até ele. Não impeçam que elas venham até mim. Os irmãos protestantes impedem. Preste atenção que no capítulo 21 do mesmo Mateus, verso 16, ele fala: disse-lhe ele: ouvem o que dizem-lhe os fariseus. Falaram para Jesus. Perfeitamente, respondeu-lhe Jesus: nunca leste estas palavras da boca de meninos e de criancinhas de peito tirastes o vosso louvor. Aqui também está no Salmo 8, verso 3. Como é que uma criancinha de peito vai crer? Como é que ela vai louvar a Deus, né? Ela sendo um pagão sem conhecer quem é Deus, através da força e da efusão do Espírito Santo, né? Jesus deu esse entendimento maravilhoso, né? Mas os irmãos protestantes, eles não compreendem e eles acabam entendendo mal porque não prestam atenção no texto de São João. É por causa da ignorância e da doutrina errônea protestante, né? Prestem atenção que a igreja sempre caminhou desta maneira, né? Olhe bem o que escreveu Orígenes, um padre nascido no ano 185, falecido mais ou menos em 255, olha, próximo aos padres pré-apostólicos. Olha o que ele escreveu: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição dos apóstolos, a tradição de um batismo também aos recém-nascidos. Olha, aos recém-nascidos. O que ela fala aí? O que Jesus colocou em Mateus 21. Da boca dos meninos e das crianças de peito receberei o meu louvor. Aquilo que está profetizado lá no Salmo 8, verso 3 da Bíblia Ave Maria. Perfeitamente o que o padre Orígenes falou, né? No século II, praticamente, eles falam que foi a partir do século III. Olha a mentira protestante. Eu estou botando aqui o século II. Vou dar outro escritor, São Cipriano de Cartago. Ele coloca assim, ó: do batismo não devemos afastar as crianças. São Cipriano, provavelmente ali do ano 258, né?
não chegou ao século III ainda, finalizar o século III. Olha a mentira protestante caindo por terra aí, meu irmão, minha irmã. Olha, batismo, se você é católico e tem essa dúvida, tire esta dúvida agora. Se você conhece alguém que está com esta dúvida, a Bíblia não fala bem de batizar. A Bíblia não condena ninguém que batiza sua criança, né? Preste atenção, e tem igreja protestante que batiza como uma presbiteriana. Dois escritores, um do ano 258 e outro do ano 185, padres que batizavam, ordenavam e batizavam criancinhas, né? E ordenava para que outros sacerdotes também batizassem. Porque o batismo nos traz o selo da nova aliança, como a circuncisão fazia na velha aliança. Preste atenção no livro do Gênesis, no capítulo 17, verso do 11, capítulo 17, verso do 9 ao 13, lê rapidamente para você. Está assim, ó, a ordenação que Deus, o próprio Deus, falou a Abraão. Disse-lhe mas Deus a Abraão: tu, pois, guardarás a minha aliança, tu e teus parentes ou descendentes depois de ti, nas suas gerações. Eis o pacto que é a vez de guardar, tu é a tua prosperidade. Depois de ti, todo varão será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e este será um sinal da aliança entre mim e vós. O menino de 8 dias será circuncidado entre vós. 8 dias. Será que o menino de 8 dias ele ia saber que ia entrar na aliança de Deus? Claro que não, ele não tinha essa noção, mas ele ia receber a circuncisão e ele ia ser doutrinado para entender o que foi aquele rito, né? Ele ia entrar na aliança, na velha aliança que o Deus Pai Todo-Poderoso deixou para que Abraão desse essa continuação dentro dos seus descendentes. São Paulo no Novo Testamento fala disso, para ratificar que a circuncisão e o batismo é algo semelhante, fala disso. Vamos lá na Bíblia da Eclésia. Eu estou com a Bíblia da Eclésia e a Bíblia da Ave Maria. No capítulo 2, verso do 11 ao 14, São Paulo fala nessa questão. Prestem atenção aí. Também nele está circuncidados. Também nele quem? Em Cristo. Com uma circuncisão não feita por mãos de homens. O que quer dizer isso? O que Jesus explicou no capítulo 3 de São João, verso do 3 ao 5. Não por mão de homens, mas que consiste no desejo do corpo da carne. Isto é, na circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados para o pecado com ele no batismo. No batismo. Com ele também ressuscitastes para a vida da graça, mediante a fé na ação de Deus que o ressuscitou dos mortos. A vós que estavas mortos pelos vossos pecados, é pela incircuncisão ou desordem da vossa carne, vós deu vida justamente com ele, perdoando-lhe todos os vossos pecados. O batismo é para isso, minha gente. Lava todos os pecados. Os pecados não que a criança praticou em si, mas da mancha original que ela recebeu. O próprio Davi, Salmo 50, profético, falando, né? Verso 7, deixa bem claro na Bíblia, Ave Maria se encontra lá: eu nasci em culpa, minha mãe já me concebeu pecador. São Paulo coloca que a circuncisão de antes é o batismo de hoje. Lá era na carne, aqui é no Espírito. Não é pela mão dos homens, mas sim pelo derramamento do Espírito Santo, o selo da Santíssima Trindade. A criança entra na aliança e ela já caminha recebendo as formações que Jesus deixou lá em Mateus. Ensinai a observar tudo o que vos disse, no verso 19 do capítulo 28 de São Mateus. Simplesmente o que os católicos fazem, né? Se algum irmão protestante ver esse vídeo e me criticar, eu desafio você a colocar qualquer escritor da patrística que não falava ou não tinha um pensamento semelhante a Origens e a São Cipriano de Cartago. Eu desafio você. Não, você só vai encontrar esse pensamento herético a partir de Martim Lutero. Portanto, o que a Origem falou, eu recebi da tradição apostólica, um batismo também para os recém-nascidos. Você não vai encontrar padres distorcendo isso aí, tá bom? Se encontrar, era um herege da época, né? Não era um padre
que de fato pregava a santa doutrina. Portanto, meus irmãos, peguem esses textos, eu vou deixar esses textos no começo do vídeo. É interessante você pegar Mateus 21:16 e você vai abrir todos o seu entendimento. Aproveite essa formação, é gratuita. Compartilhe para mais um amigo, é gratuito, eu não estou cobrando nada. Eu vou dar uma formação com mais de 100 vídeos para mostrar para você a nossa verdadeira fé. Adentrei no começo da ferida do protestantismo, né? No século III, eles falam que foi no século III que a igreja se corrompeu. Eu mostrei aqui que o batismo de criança era antes do século III e Jesus, de uma maneira indireta, já deixou, né? Da boca dos meninos de peitos tirarei o vosso louvor. Bem interessante, né? Olha, pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, seja purificada a tua vida, a minha vida, para a salvação do mundo inteiro, né? Salve Maria, nossa mãe de Anguera. Salve Cristo, viva Cristo Rei. Valeu, galera. Vamos que vamos nessa formação. Compartilhe, arrume mais um irmão, para que quando chegar mais ou menos no vídeo 50, se ele tiver dúvida, ele já vai ser um católico nato. Se ele for um católico ignorante agora, mas que queira estudar comigo, eu garanto a você que antes do vídeo 100, ele não vai se cansar não, ele vai aprender coisas legais aqui, e ele vai ser renovado pelo Espírito Santo e vai ser um grande católico que vai defender a nossa fé diante das heresias que nós encontramos hoje, que são milhares no meio do protestantismo. Salve a Maria, viva Cristo Rei.